Olá, queridos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui através deste canal, trazendo mais uma contribuição para a Escola Bíblica Dominical, no preparo de professores e alunos que têm se dedicado nesse quarto trimestre a aprender e também a transmitir dentro das salas de aulas que ocorrem todos os domingos, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus Ministério do Belém, trazendo aí esta mensagem presencial, onde cada aluno, cada professor possa estar juntos ali interagindo dentro desse propósito em que o Senhor tem comunicado para nós através da sua palavra. Nesse trimestre, apoiados pela revista da CPAD, estamos estudando sobre o tema de missões, onde o título da revista traz até os confins da terra, a expressão, onde nós temos aí o incentivo de estar pregando o Evangelho a todo mundo, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos passado aqui por algumas lições dentro desse tema geral, desenvolvido sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Falamos um pouco sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, sobre missões do Antigo Testamento, nesse tipo de missão transcultural no Novo Testamento. Na lição 5, nós aprendemos sobre uma perspectiva pentecostal. Na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. 7, foi a lição sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. E agora, vamos adentrar a lição de número 8, que compõe aí a lição do título Missionários Fazedores de Tenda, a qual convido você a poder estar conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, possa se inscrever, consultar aí na nossa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Os vídeos mais recentes estão aí abordando todos esses temas, onde você pode aí estar aí assistindo, aprendendo, revendo e com certeza aperfeiçoando a sua visão dentro dessa proposta. E nesse trimestre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui empenhados a te ajudar a estudar. Nessa oportunidade, sobre esse tema, missionários fazedores de tenda, nós temos aqui algumas leituras diárias da semana, que você pode fazer de forma contínua, ou mesmo de uma vez, usando realmente o tempo, que sabe, do seu devocional, para se dedicar a estudar a palavra do Senhor. Ela vai com certeza trazer aí o pano de fundo a todo o conteúdo e dos comentários que também a revista traz, para enriquecer o meu e o teu conhecimento dentro desse tema, naquilo que Deus, pela sua palavra, quer nos ensinar ou renovar na mente daqueles que já têm passado por esse tipo de estudo. A Escola Bíblica Dominical, ela traz aí uma ferramenta importante, um estudo sistemático de temas bíblicos, voltados à palavra de Deus, que visam o aperfeiçoamento da igreja, do povo de Deus, da família, para cada classe, para cada faixa etária, melhor dizendo, existe uma classe ali específica, do jovem, da criança, do adolescente, do infanto juvenil, para poder receber ali a porção da palavra de Deus, uma forma didática, específica à sua idade, de forma que todos estejam aí crescendo continuamente na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Passaremos aqui agora para a leitura do nosso textuário, que diz-nos assim: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos, diz Paulo, me serviram. O texto áureo está em Atos capítulo de número 20, versículo de número 34. A verdade prática que traz aí um impacto para a nossa reflexão dentro desse tema, missões, ou missionários fazedores de tenda, nos ensina que é possível servir a Deus e também ao próximo, aos outros, por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Deus tem dado algumas habilidades, dons, na verdade, tem dado dons aos homens, cada qual tem aí se destacado quando ao desenvolvimento da sua vida, desde a infância, adolescência, juventude, ele vai aperfeiçoando e vai descobrindo aí. Uns têm aí dom para ser fazedor de tenda, como foi Paulo,
outros têm o dom aí para ser médico, outros têm dom para ser aí pedreiro, outros têm um dom aí para trabalhar na área da comunicação, outros na área social, outros numa área mais exata, né, de ciência, na área de engenharia, não importa, ou no comércio, em vendas, na indústria, administrando, enfim, todos têm aí na sua vida a formação na qual Deus, na sua misericórdia, tem nos dado força e saúde para desempenhar, e através desta profissão, destes trabalhos, Deus tem provido a cada um de nós, né, também a porção diária de cada dia do pão, do alimento. Nós vamos hoje estudar sobre esta importante reflexão dentro desse tema, né, até os confins da terra, nessa visão dos missionários fazedores de tenda, né, como é exemplo do apóstolo Paulo, que ele descreve nesse texto áureo de Atos 20, 34, né, onde ele comunica ali a igreja, né, a qual ele está ali pronunciando essas expressões daquele momento da história em que ele está ali nas trajetórias aí da sua viagem missionária, quando ele tem, pelo médico Lucas, registrado as ocorrências, né, que estão aí no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que inicia, né, eu tenho na epígrafe, né, no título da leitura inicial deste texto do capítulo 20 de Atos, quando Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois ele volta para a Ásia. O textual do nosso está lá no versículo 34, mas quando nós observamos aí as fases da trajetória da viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vamos observar aí que ele estava agora em um certo discurso lá aos anciões da igreja de Éfeso, pois nesse retorno, quando ele chega a Mileto, ele manda ali aos obreiros que chamasse lá de Éfeso os anciãos daquela igreja, para que quando ele logo chegasse ali, pudesse comunicar, né, algo da parte do Senhor. E dentre o conteúdo que ele transmite para aquela igreja, foi ali um alerta, né, além de comunicar a lembrança deles, a forma em que ele tinha chegado a eles, a forma que ele tinha se portado no meio deles, como que o texto do versículo 19 descreve, servindo ao Senhor com toda a humildade e em muitas lágrimas e tentações que, né, a Bíblia mesmo aí registra que por muitas ciladas dos judeus lhes sobrevieram, né? E ele expressa ainda que, como nada que útil seja, deixei de anunciar e de ensinar publicamente pelas casas, ele testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão que ele teve da parte de Deus e da fé que agora ele professava na pessoa de Jesus Cristo. Ele sentia a necessidade de comunicar aos irmãos seu propósito, né, que tinha ali de ir para Jerusalém, né, e ele então comunica também aos irmãos que, olha, eu não sei aquilo que me virá a de acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me comunica, ou me revela, dizendo que me esperam prisões e também muitas tribulações. Mas Paulo dizia, olha, eu não tenho nada a minha vida como preciosa. O que eu desejo é que se cumpra em mim com alegria a carreira, e ele expressa ainda, e o ministério que ele recebeu da parte do Senhor, né, Jesus, para que ele pudesse continuar dando testemunho do Evangelho da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos daqueles irmãos, eles ficaram um tanto tristes pela comunicação, até um tanto profética daquilo que, né, Paulo esperava receber, né, como acontecimentos futuros, mas, como reforcei os irmãos aqui, ele não deixou de, mesmo em situações de adversidade que poderiam lhe sobreviver, de poder estender a sua mão e ajudar os irmãos ali em comunicar esta palavra, porque quando ele expressa essas mensagens, ele estava como que dizendo aos irmãos também, ó irmãos, o que eu podia fazer por vocês, eu fiz, né? Ao ponto que ele usa até a expressão, estou limpo, né,
até o dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós, ou seja, tudo aquilo que eu poderia fazer e comunicar a respeito dos cuidados, dos perigos que lhe sobrevêm, ele assim o fez. Paulo, como um verdadeiro atalaia, que comunica, ou comunicou ali através dos registros que nós temos estudado, através dos textos e Atos dos Apóstolos e das cartas, ele sempre aleitou e cuidou, e aqui de igual forma ele estava ainda fazendo esse alerta, pois esta é a missão de cada um de nós como atalaias do Senhor Jesus, que avisa. Atalaia é aquele que fica numa posição dentro na época das cidades fortificadas, muradas, um lugar bem alto, estratégico, para observar quando se aproximava ali algum perigo, ele pudesse observar e alertar aqueles que estavam sujeitos a cair em alguma cilada. Em havendo eles alertado o atalaia, se a pessoa caísse naquela condição, não considerando aquela mensagem, ele estaria livre do sangue daquela pessoa que, se viesse aquela pessoa viesse a padecer. Mas, em não avisando, a palavra do Senhor nos ensina na história, e o Senhor haveria de requerer, porque da mão daquela pessoa que foi colocada como atalaia, o sangue daquela pessoa que em perigo estava, você sabendo, não avisando, você passa a ser corresponsável daquela situação. Assim Paulo então ele usa essa expressão, estou limpo do sangue de todos, ou seja, porque ele nunca deixou de anunciar. O versículo 27 de Atos 20 diz que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, todo o alerta que ele recebeu da parte do Pai. E assim então, ele conclama aqueles anciãos que ali de Éfeso vieram para estar com ele ali na região de Mileto, e comunicou a eles a seguinte expressão bem enfática: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vejam que eram lideranças que o Senhor havia colocado através do ministério de Paulo para estar ali apacentando, diz o texto, as igrejas de Deus, que ele resgatou na pessoa de Jesus, seu Filho amado, pelo seu próprio sangue. Alertando os irmãos, como sempre ele assim o fazia, como um excelente atalaia, declarando que o Espírito Santo havia revelado a ele, dizendo, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão. Ele usa duas referências, situações que entrarão, ou seja, viriam de fora, no meio de vós, lobos cruéis, trazendo aí um comparativo nessa metáfora, tratando de pessoas e homens, seres humanos, com essas características, tais quais os lobos cruéis, que entram para ceifar a vida do rebanho. Haveriam de haver também esse tipo de homens. Paulo alerta quanto a este perigo, para que esses bispos, anciões das igrejas ali, na qual o Senhor Jesus tinha salvo pelo seu sangue, pudessem eles, como os despenseiros, os cuidadores daqueles que o Senhor chamou para si, eles haveriam de estar atentos. Alertou ainda que até mesmo no meio deles, não só de fora, mas haveria de surgir no meio daqueles que se titulavam cristãos, salvos em Cristo Jesus, haveriam de se levantar homens, aqui ele já usa a expressão direta, não como lobos cruéis, mas já diretamente pessoas, homens, que com palavras perversas, com coisas perversas, iam tentar atrair de alguma forma os discípulos após si. Então, a mensagem que Paulo traz a eles, dentro desse conceito em que o capítulo de número 20, nessa parte, traz de ensino, que nos remete também à nossa responsabilidade até os dias de hoje, pois nós não estamos livres nem isentos de situações tais quais. Ele disse, vigiai, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. A mensagem é que nós sejamos vigilantes, estejamos alertas, Paulo encomendava a eles, melhor dizendo, a única e infalível ferramenta, arma, em que todos nós devemos se apegar para vencer e resistir esse mal.
que é a palavra da graça de Deus, né? Por isso ele diz, portanto, né, agora, irmãos, encomendo-lhes a Deus e à palavra da sua graça, pois é ela, a palavra, é o Senhor nosso Deus, é o único que é poderoso para nos edificar e nos conceder, ou nos dar, né, a herança que nos está preparada, está reservada entre todos os santificados, né? Ele comunica a sua índole, a sua integridade, na qual ele expressa a partir do versículo 33, e no 34 está o nosso textuário, quando ele diz, de ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei ouro, e nem veste, vós mesmos sabeis, né, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, né? Tendo-vos mostrado, diz o versículo 35, que em tudo trabalhando assim é necessário auxiliar aos enfermos, né? E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E o versículo 36 diz que, havendo ele dito isso, ele pôs-se de joelho e orou ali com todos eles, né? E o nome do Senhor continuou e continuará sendo glorificado na minha e na sua vida. Vejo aqui a importância, né, que Paulo, ele, no cuidado para com a igreja do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, entendendo que esse cuidado vem da parte de Deus, o seu Espírito Santo para com a sua igreja, né, em que ele ali não só traz ali comunicação a respeito do cuidado, da vigilância, do perigo que eles estavam aí por eminência surgir, né, acontecer, né, mas ao mesmo tempo defendendo ali a sua posição quanto àquilo que ele pôde fazer frente às necessidades em que a igreja do Senhor ali em Éfeso, porque esses irmãos que ele está falando é dirigido aos irmãos que estavam em Éfeso, né, para que eles pudessem estar atentos e alertas. E essa nossa proposta dentro dessa lição de hoje, além de trazerem detalhes aí, como diz o primeiro item, né, o primeiro objetivo da lição, relacionar essa vida profissional do apóstolo Paulo com a sua vida ministerial, que é o primeiro objetivo que nós temos na lição, nós vamos também, no desenvolver desta, buscar aí explicar a expressão, né, que é missionários fazedores de tenda, que já dentro do própria verdade prática que nós temos falado aqui, né, já nos traz um entendimento de que para realizar a obra de Deus, aonde quer que nós estejamos, o que quer que façamos, a verdade prática diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio da nossa profissão, e assim mesmo fazendo a obra do Senhor. Paulo comunica isso, que ele fez assim não só para com ele, mas para com os irmãos que estavam com ele, de forma que não fossem eles pesado aos irmãos e que tivesse ali a palavra de Deus livre curso, né, dentro da proposta que o Senhor havia comissionado todos os seus a levarem o evangelho do reino a toda criatura, a serem verdadeiras testemunhas, não só em Jerusalém, mas nas regiões da Judéia, Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus que essa palavra chegou até nós. Mas como nós temos já estudado nessas outras lições, desde a lição de número 6, deste grupo, o segundo bloco, né, de lições desse trimestre, nós já entendemos quanto a Igreja do Senhor, ela tem na sua responsabilidade integral para com os missionários, e a necessidade de nós nos conscientizarmos de não somente estarmos fazendo missões, né, mas orando por aqueles que assim também o fazem e contribuindo para aqueles que assim o fazem. Deus, ele sabe que aquele que trabalha na obra do Senhor, todo trabalhador, todo aquele é digno do seu salário, né? E assim, a exemplo que nós temos visto na palavra, Paulo mesmo traz a comparação, né, em alguns textos, quanto à forma que, pela lei de Moisés, Deus havia determinado a que o povo, né, fosse ali provedor da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, que deveria estar ali de contínuo, prestando
e trazendo diante de Deus o sacrifício, o culto, e ele, né, a Deus. Assim, Paulo faz esta referência, esta abordagem para o ensino doutrinário do Novo Testamento, né? Isso você pode ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que foi leitura em classe da lição passada, a lição de número 7, né? Na qual então ele alude ali que se, né, aqueles que recebem da parte espiritual, né, da parte do Senhor, a parte espiritual, né, ele é digno aí de também receber daqueles que assim são instruídos, né, a provisão e recolha ali das coisas deste mundo, né, fala das coisas carnais, né. Paulo, ele mesmo não, em alguns momentos, não fazendo uso desse direito, né, mas, como ele mesmo diz, suportando tudo para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Deus, ele não deixa de ensinar, ele não deixa de instruir a igreja, onde quer que ele tenha passado, para que assim agisse para com aqueles que assim haveriam de dar continuidade à obra do Senhor. E veja que o cuidado do apóstolo Paulo, dentro dessa passagem, onde está aí Atos 20, onde ele, em Mileto, ele chama os irmãos, os anciãos de Éfeso, para trazer esse alerta. Ele, mesmo quando não podia estar presente, ele fazia de tudo para que de alguma forma ou outra pudessem cada dia ser renovado na mentalidade, na mente de toda a liderança, a qual ele instituiu em cada igreja, esse reforço, né, nos entregando então um ensino, um entendimento do quanto nós, mesmo líderes, mesmo homens de influência no meio da sociedade ou da comunidade evangélica, nós precisamos estar diretamente, constantemente conectados, ligados em Deus através da oração, através da leitura, da meditação da sua palavra, para que possamos avisadamente e precavidamente também comunicar esse alerta aos demais, para que juntos possamos aí crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então é importante, né, e já temos aí um entendimento dessa explicação aí preliminar, né, do que significa esses missionários fazedores de tenda, aqueles que trabalhavam para trazer o sustento não só para si, como diz o apóstolo Paulo no textual, como também para aqueles que estavam com ele. Algumas igrejas não tinham aí a estrutura, outros, podemos dizer, a maturidade no entendimento, né? E o alerta, quando ele faz dentro do contexto de Atos dos Apóstolos 20, 34, quando ele fala sobre os homens lobos cruéis que haveriam de adentrar no meio do rebanho, e outros que dentro do próprio rebanho, né, haveria de surgir homens que iriam tentar atrair, né, os discípulos para si e não para Cristo, né, e para si muitas vezes está atrelado às ideologias individuais, particulares, né, da forma de pensar, alheio realmente àquilo que é a vontade soberana de Deus, trazendo de alguma forma muitas vezes um impedimento ou um obstáculo para o bom andamento e o fluxo da caminhada do povo de Deus para a terra prometida. Nós que hoje aguardamos um novo céu e uma nova terra, mas olhando para a época do Antigo Testamento, o povo que saiu do Egito para estar em direção à terra prometida, Canaã, que o Senhor havia preparado para eles, terra que mana leite e mel. Os irmãos sabem que muitos ficaram prostrados no deserto, pois se recusaram a abrir a sua mente, o seu coração, né, ao propósito soberano de Deus, colocando muitas vezes um impedimento, atrasando muitas vezes a obra. Nós vemos caso aí de Miriam, Arão, né, a sedição ali, outros irmãos que saíram do Egito com grande alegria, passaram até o Mar Vermelho, Deus deu grande livramento a eles. Alguns provaram inclusive do maná, que caía diariamente da parte do Senhor para trazer alimento a eles. Lição esta que em Deuteronômio capítulo 8 aprendemos que Deus queria saber o que estava no coração deles, deixou um período eles ter fome, mas depois mandou o maná, porque Deus queria saber o que estava no coração deles, e mostrar a eles, né, acima de tudo, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse ensino vem para nós diariamente,
essa consciência de que nós precisamos estar orando, estudando a palavra, para que em tudo nós possamos ser agradáveis diante do Senhor, e não havendo condições, depende do que você estar a fazer, de ser recompensado dentro do plano humano, né, aqui na vida social, às vezes você não vai ser, olhando no aspecto como alguém que compara na vida profissional, e se sente desestimulado a continuar fazendo um trabalho, pois não vê o seu salário no final do mês. Nós vamos ver aqui que dentro daqueles que têm sido chamados para fazer a obra do Senhor, há de se passar em algum momento, em algum instante, situações em que ele deve seguir o exemplo do apóstolo Paulo de fazer tendas, né? Obviamente é uma expressão que hoje cada um dentro da sua profissão, né, do seu trabalho, você pode aí estar desenvolvendo, mesmo assim ainda sendo usado por Deus para fazer aí a obra do Senhor. Oxalá que todos pudessem estar dedicados 100% à obra do Senhor. Que todos os irmãos tivessem a consciência, né, de compartilhar de tudo os seus bens com aqueles que têm sido usados por Deus para instruí-los através da sua palavra. Com certeza haveria mais dedicação e esforço, haja vista que nós, como o Senhor diz, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a reciprocidade também é verdadeira, não só, né, da palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, que você vai viver, mas também do pão diário, pois assim Deus que estabeleceu para a manutenção da vida humana, né? Mesmo quando o homem não havia sido, não havia caído, né, antes da queda, Deus lhe tinha concedido ali o benefício de poder estar no jardim, cuidando dele, lavrando e se alimentando, né, dos frutos, das árvores, das ervas do campo ali, os animais, todos haveriam de continuar recebendo da parte de Deus. Então isso é projeto original de Deus também. E Ele sabe o quanto nós necessitamos, né? Nós sabemos que não são todos que têm se desprendido totalmente, da sua vida secular. Alguns usam desta tática, vamos assim dizer, dessa alternativa, para continuar ainda fazendo a obra de Deus, não ser tanto pesado para os irmãos, né, para a igreja, né, na distribuição, às vezes das entradas, das ofertas, dos dízimos. Eles se dedicam, né, na sua vida voluntária de servir ao Senhor Deus. O fato, irmãos, que a palavra do Senhor nos garante uma coisa: independente daqueles que têm se colocado 100% na obra do Senhor, ou daqueles que têm feito aí meio a meio, né, trabalhado parte na vida social, particular, cotidiana, e dentro parte da obra do Senhor, todos eles hão de receber da parte do Senhor o seu galardão. Deus sabe o que cada um tem, o que cada um necessita, e como as atividades, o comportamento, a condição real, social da comunidade e da igreja, né? E também podemos falar da administração, daquele que administra os recursos, né? Por isso que nós temos que orar a Deus, aos nossos líderes, aqueles que administram os recursos também na área financeira, dentro das igrejas, para que possam verdadeiramente serem justos dentro deste processo de divisão, de partilha, daquilo que da parte do Senhor Deus tem enviado às suas mãos, para não só sustento da sua família, mas daqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, né? Que possamos ter aí da parte do Senhor aí a bênção advinda daqueles que o Senhor tem colocado em eminência, nos anjos da igreja, para nos ajudar e nos fazer aí receber da parte de Deus continuamente a sua palavra, né? Aí está incluso os professores, os doutores, os pastores, os evangelistas, que têm sido instrumento da parte de Deus, como diz a palavra do Senhor lá no texto de Efésios, né? Capítulo de número 4, se não me falha a memória, estou indo lá, onde ele diz que o Senhor tem os levantado, a cada um desses, para o aperfeiçoamento do povo de Deus, né? O aperfeiçoamento do povo de Deus. Nós não podemos ignorar isso. Efésios, eu gosto muito dessa passagem, capítulo de número 4, onde
próprio Deus, usando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, esse mesmo povo a qual ele estava dirigindo essa passagem, essa mensagem, aos anciãos daquela igreja, lá em Atos capítulo 20. Ele diz assim, no versículo 12. Vou ler o versículo 11. E ele mesmo está falando de Jesus. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E esse projeto, esse trabalho, vai até quando, pastor? O que o versículo 13 diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Então, até a gente um dia chegar à estatura completa, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, como diz aí o texto, nós devemos estar com alegria fazendo a nossa missão. E todas as necessidades, como diz a própria palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos ter a certeza que todas as demais coisas, que inclui a parte financeira, o cuidado do alimento, do abrigo, do vestuário, ele fala no contexto, Deus há de suprir. Todas essas coisas o Senhor há de suprir sobre as nossas vidas. Então fica aqui já a mensagem, você obreira do Senhor, que talvez tenha se empenhado a fazer a vontade de Deus, possa às vezes chegar a momentos de você comparar, Olha, tem gente que recebe para fazer e não está fazendo. E muita gente que não recebe, parece que está fazendo com mais dedicação e alegria. É algo a se pensar, é algo a se refletir, também dentro dessa lição, E assim como Paulo observou em alguns momentos, durante os seus ensinos doutrinários e as suas mensagens, seja pelos textos de Atos dos Apóstolos, pelas cartas que enviou, assim como os demais que também enviaram cartas no Novo Testamento. Temos aí Pedro, temos aí João, por exemplo, Nós vamos observar e aprender, que o Senhor nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que, Ele tem o controle de todas as coisas e haverá, de seu tempo, fazer aí justiça. Pelo qual, então, o próprio Cristo nos incentivou a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Buscar o reino de Deus, trabalhar em prol do reino. Buscar a justiça fala também de estar buscando sempre cumprirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que todos creiam unicamente na pessoa bendita do nosso Deus, um Deus único e verdadeiro, e a seu Filho Jesus, a quem Ele enviou. Deus encarnado veio para morrer no lugar de todos nós, e que quando cremos no seu nome, no sacrifício que Ele promoveu em nosso lugar, nessa revelação tão maior, tão imensa, imensurável, como diz as Escrituras em João 3,16, de tal maneira o amor de Deus revelado a toda a humanidade. Aqueles que creem nele não hão de perecer, mas ter-lhes garantida a vida eterna. Nesse texto, eu quero agora, com essa explanação, com essa introdução desta lição, incentivá-lo a estar aí então, se aprofundando. Veja o quanto que nós aprendemos lendo a parte do contexto imediato, somente do texto áureo e da verdade prática desta lição. O quanto dentro da proposta do tema nós já podemos aí desenvolver e você poderá já utilizar em sala de aula. O registro da leitura bíblica em classe vai abordar outros textos anteriores a esse capítulo 20, que é onde está o texto áureo, mas vai falar um pouco sobre Atos capítulo 18, estou abrindo aqui, do versículo 1 ao 5, e também a leitura vai abordar ainda uma passagem que Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica, lá no primeiro livro de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos observar ali Deus também trazendo para nós, através de Paulo, um ensino dentro desse tema que nós estamos hoje tratando, missionários fazedores de tenda,
ou que ao menos haverá de nos trazer aí mais esclarecimento dentro do que essa lição propõe nos trazer. Como já falamos aos irmãos, o primeiro objetivo é relacionar a vida profissional de Paulo com a parte ministerial, explicar aí essa expressão missionários fazedores de tenda, e por final, né, a lição também traz esse objetivo de nós estarmos aí discutindo aí sobre a vocação, profissão e missões, né? É uma discussão que a lição propõe e nós vamos aqui no momento oportuno trazer em detalhes. Paulo, quando escreve agora aos Romanos, aos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 1 a 5, né? A leitura você tem aí, vou colocar para você na tela, você pode acompanhar. Nós vamos observar aí, ó, versículo 1, que Paulo agora ele está chegando em Corinto, partindo de Atenas. E quando ele acha ali um certo judeu por nome Áquila, na região de Corinto, né? Esse homem, a lição aí, a Bíblia traz aí que ele era natural da região de Ponto, e ele havia pouco tempo chegado ali da Itália. Tinha sua esposa, conhecida como Priscila, né? Que ambos, ele, Áquila e Priscila, tiveram ali esta necessidade de estar agora nesta região de Corinto, pois o texto bíblico aí abre um parênteses para explicar que o imperador Cláudio tinha mandado todos os judeus saíssem ali de Roma, né? E ali agora estava. Paulo, quando ele saindo de Atenas vai para Corinto, encontra este casal, e o texto aí do versículo 2 finaliza dizendo que ele se ajunta para com ele. E o texto do versículo 3, por isso que está aí dentro dessa leitura bíblica em classe, para nos enriquecer sobre o tema, missionários fazedores de tenda, o versículo 3 aí vai mostrar para nós que, como era do mesmo ofício, ou seja, Paulo, Áquila e sua esposa Priscila tinham a mesma profissão, aqui a expressão do mesmo ofício é isso. E ele então agora fica com eles ali em Corinto, e diz o texto, e trabalhava, pois tinham o ofício de fazer tendas, né? Ele tinha o ofício de fazer tendas. Com certeza, na época da história, em que muitos utilizavam-se, né, para o estilo de moradia em tendas, né? Hoje em dia, se nós formos observar, né, aquele que trabalha para fazer ali abrigo, né, para a moradia de alguém, seja temporária ou fixa, utilizado dependendo da região por alguns, Paulo seria hoje um pedreiro, quem sabe, né, um construtor. E assim então ele tem aí, nós temos aí o registro, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3, o relato dessa união, deste casal com o apóstolo Paulo dentro da profissão. Quem sabe eles compartilhavam ali, olha, onde você tem conseguido aí o material, né, matéria-prima para você fazer tenda. Eles tinham aí, quem sabe, um relacionamento até mesmo para compartilhar dentro da vida secular essas necessidades. Mas, contudo, né, trazendo já um entendimento dessa explicação aí da vida profissional de Paulo com a sua ministerial, nós vamos ver que não havia impedimento algum para que ele, como diz o relato do versículo 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Então, Paulo ele era fazedor de tenda, estava ali trabalhando, mas ele estava ali no dia do Senhor, nos sábados, nas sinagogas, ali naquela região de Corinto. Diz o texto que ele sempre estava ali disputando, trazendo da parte de Deus, né, a pessoa de Jesus Cristo, convencendo ali a muitos judeus e também gregos, né, que estava ali na região de Corinto, né? E assim então, o versículo de número 5 dessa leitura bíblica em classe, mas você pode depois ler todo o capítulo, é importante, alguns textos anteriores também, você vai ver, né, de onde veio Paulo, que situação ele veio, de onde ele veio, né, e os desafios que lhe sobrevinha a cada passo, a cada trajetória que o Senhor permitia ele caminhar dentro dessa obra missionária. Você vai chegar agora no versículo 5 de Atos 18, aprendendo que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, lembrando que Silas, né, foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, depois que ele
Barnabé junta-se com Marcos, Paulo, numa das idas e vindas do trabalho missionário, agora ele sai com Silas. E Timóteo também, um homem que ele ganha para o Senhor Jesus, filho na fé, e estava já envolvido agora na obra missionária. E o relato do versículo 5 diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nós vamos observar aqui que quando Paulo, então, ele chega nessa região, Silas e Timóteo, eles foram para a região da Macedônia, e Paulo ficou ali pregando a palavra do Senhor, testificando que ele era o Cristo, nessa região ali de Corinto. Nós vamos observar que muitos desafios, lendo aí o contexto dessa passagem, a lição vai até o versículo 5, mas olha quanto é rico nós entendemos, que mesmo dentro desse projeto, fazendo a obra de Deus, trabalhando em paralelo, ele ainda sofria, em paralelo na vida secular, ele ainda sofria aí resistência, e muitos blasfemavam a respeito da mensagem que Paulo estava ministrando, trazendo com amor, com todo sacrifício, trabalhando, quem sabe, o dia a dia, todo dia, durante o dia, fazendo a obra, mas depois também anunciando a palavra do Senhor, um grande, com certeza, sacrifício, assim ele fazia, mas havia muitos que resistiam. Em dado momento, como pode ocorrer na vida de hoje, cada missionário, cada pastor, cada líder, que tem se dedicado, tem se esforçado, mas observar pela resistência de muitos que se levantam muitas vezes, em vez de orar a Deus e pedir graça para diante de Deus ao seu servo, para que ele continue pregando a palavra e ter força. Muitos, infelizmente, até os dias de hoje, têm se levantado como na época, resistindo ao trabalho, à obra do Senhor através da vida dos homens que ele tem levantado, e tem aí blasfemado, tem sido um instrumento como pedra de tropeço, ao ponto que faz como brotar muitas vezes os sentimentos que houve na vida do apóstolo Paulo. Você vê que a Bíblia ela não esconde esse tipo de sentimento, de situação que Paulo se colocou ao ponto de sacudir as suas vestes e dizer-lhes: olha, seja o vosso sangue sobre a vossa carne, eu estou limpo de vós até agora, eu vou partir para os gentios. Porque entendemos aqui então que eram muitos judeus dentro dessas sinagogas, que eles resistiam, porque não é fácil, irmãos. Mesmo hoje nós vivemos momentos e situações que, é claro, como a leitura que temos estudado até agora, o alerta de Paulo quando fala aos irmãos anciãos ali em Éfeso, vão surgir pessoas de fora para tentar frear a obra, como lobos se introduzirão no rebanho, mas vai surgir também homens de dentro da obra, que vão tentar atrair os homens a si e não a Cristo, que vão tentar de alguma forma fazer com que você que tem feito a obra do Senhor, tentar parar. Eles não fazem o que você está fazendo e criticam você que está fazendo, e como o próprio texto diz, o mais interesse deles é atrair os homens a si e não levá-los a Cristo, e eles não tendo essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, o que eles fazem para continuar se mantendo na posição é criticar o trabalho que outros estão fazendo. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre a respeito dessas situações. Porque em Paulo ele sentiu esse momento, esse sentimento: olha, vocês não merecem, então, se for para eu viver nessa resistência, eu lavo minhas mãos aqui, como que ele dizendo isso, ele sacudiu suas vestes: eu não vou mais falar do Senhor para vocês, eu vou falar para quem quer ouvir. Paulo teve esse sentimento num dado momento. Versículo 7 desse texto, do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, que é uma sequência da leitura bíblica em classe, vai nos dizer que eles, após esse dia, nesse momento, na verdade, ele sai dali, ele entra na casa de um homem chamado Tito Justo, servia a Deus ali. A casa estava bem coladinha na sinagoga, na qual ele estava sofrendo aquela afronta, aquela resistência, e de certa forma estava provocando aí um certo, vamos colocar aí entre aspas, aí um desânimo na vida do apóstolo Paulo, vamos assim dizer, no que se refere ainda continuar falando do amor àqueles que estavam resistindo. E diz o texto que Crispo, que era principal ali também na sinagoga, ele creu no Senhor, com toda a sua casa,
muitos dos coríntios tinham crido com toda essa dificuldade. O versículo de número 8 termina que muitos, ouvindo-o, creram e até foram batizados, irmãos. E Deus, numa visão da noite, diz a palavra que o Senhor, numa visão em noite, fala com o apóstolo Paulo e diz para ele: não temas, fala, mas fala e não te cales. Esta é a mensagem que Deus tem falado conosco, através hoje da sua palavra, para todos nós. Eu não sei se você, dentro dessa missão que Deus tem te dado na face da terra, é um missionário que atua realmente em missões transculturais, mas talvez seja um missionário local, que Deus tem levantado numa congregação, na direção de um setor, ou até mesmo pastores de presidente de campo, que muitas vezes, irmãos, eles sentem no seu coração o desejo de parar, ou o desejo de, olha, não dá mais, não aguento, porque são homens acima de tudo, são homens, são mulheres, no sentido, são seres humanos, sujeitos às fraquezas, sujeitos, têm os seus sentimentos, a sofrer toda a carga dos ataques. Mas assim como o Senhor, Ele, através dessa visão que Deus deu a Paulo, para dizer-lhes: não temas, mas fala, não te cales, eu trago através dessa reflexão, no nome do Senhor Jesus, talvez não falando em visão, nem em sonho, mas diretamente através da palavra, o Senhor diz para mim, para você: não temas, mas fala e não te cales. Ou seja, não se deixa guiar por esses que têm resistido. Olha o resultado daqueles que têm sido salvos, pois o texto anterior diz que muitos já haviam sido salvos, muitos creram e foram até batizados. E o versículo de número 10, que encorajou a Paulo, é o mesmo que Deus traz aqui através do seu Santo Espírito, para me comunicar a você também, através dessa mensagem, dessa reflexão em Atos 18. Porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho ainda muito povo nessa cidade. Deus ainda conta conosco. Deus ainda conta com cada um de nós que temos aí, ainda que sofrendo oposições na realização da sua obra. Ele diz para mim e para você: não desanima, não temas, mas fala e não te cales. Porque eu e você temos que ter a convicção de que o Deus que nos chamou é o Deus que vai cuidar de nós em toda a trajetória. Eu estou folheando aqui a minha Bíblia, alguns textos do Antigo Testamento que o Senhor me faz lembrar. Mensagem semelhante, lógico, dentro de um contexto que, quando nós observamos aí, a época, pelo menos, que fora profetizado, descrito como entendido que fora profetizada entre 585 a 580 a.C., quando Deus usa e levanta o profeta Jeremias, que era até filho de sacerdote, a qual o Senhor havia chamado ele, como diz o texto no versículo 5, nós já citamos isso em lições anteriores, por isso que o Espírito Santo me faz lembrar: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu reforço com a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal. Porque o Senhor diz ainda a ele: pois eu tenho muito povo ainda nessa cidade que eu vou usar, que eu vou salvar através das palavras que da mim colocarei na tua boca para que você fale. Jeremias teve também o mesmo estímulo da parte do Senhor, quando ele traz ao conhecimento dele a origem da sua chamada. E ele alertando, dentro da mensagem, trazendo ali ao servo do Senhor a forma que ele haveria de prevalecer, de avançar no cumprimento dessa chamada.
no versículo de número 17 do texto do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, ele diz: tu, pois, dizendo a Jeremias, mas alcança-me a você, cinge os teus lombos, levanta-te, ou seja, não é para ficar prostrado, levanta-te, é como se dizer, não temas, diz-lhes tudo quanto eu te mandar, mas fala. Olha a mesma mensagem que ele falou para Paulo, mas fala, não te cales, não temas, dize tudo quanto eu te mandar. Se você mandar tudo que você quiser falar, for da sua cabeça, não vai funcionar. Mas se você falar daquilo que o Senhor tem te mandado falar, você vai ter sucesso, você vai ser próspero. A mensagem do capítulo 1, versículo 17, Jeremias, Deus falava com ele a partir do versículo B, parte B desse versículo: não desanimes diante deles. Olha a palavra mesma, não temas, porque eu farei com que não temas na sua presença. Como o Senhor estava falando com o apóstolo Paulo: eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para fazer mal. Veja aí a semelhança da chamada. Versículo 18, lá de Jeremias, capítulo 1. Porque eis que te tenho posto hoje como cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Ele está falando sobre os pecados e as ofensas deles diante de Deus. E o Senhor alertou ainda o profeta. Versículo 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, não vão te fazer mal. Eles vão se levantar, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glórias a Deus. Veja, irmão, quão rico é. Nós estudamos a palavra de Deus, né? Que se dedicando, inclusive muitas vezes na vida profissional, mas tendo o empenho e o tempo para se dedicar à oração e estudar a palavra de Deus. O Senhor continua dizendo para nós: não te cales, não temas, não te cales, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E essa alegria, irmãos, que existia na vida desse missionário, fazedor de tenda, ele diz assim: eu vou continuar fazendo. Porque essa lição veio, pastor, nos dias de hoje para nós, irmãos, dentre vários motivos e objetivos e especificações que possam justificar essa lição. Missionários de fazedores de tenda. É nos trazer o estímulo através da palavra de Deus. Para você, quem sabe, que tem realizado a obra e sabe que é difícil, que tem se desdobrado, tem se deixado gastar e gastado cada vez mais. Muitas vezes você observa pessoas que não têm tido a necessidade ou não estão fazendo tendas em paralelo, vamos assim dizer. Não trabalham na vida secular em paralelo e continuam fazendo a obra de Deus. Estão full time ali para fazer a obra de Deus. E muitas vezes a gente olha, né, somos tendenciosos pela nossa fraqueza humana, a estar observando isso. Olha, então recebe e não faz. E eu estou aqui me matando. Já trabalho na vida secular e eu tenho... Não, você não pode deixar passar isso na sua cabeça. Ainda que sobrevém com isso, o Senhor disse para mim e para você: não temas, mas fale, não te cales. Paulo chegou um momento nessa vida, nessa trajetória, pelas oposições, pelas batalhas, pelas aí, como ele diz aqui, pelas resistências. Você não deve deixar de fazer a obra de Deus. Continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Na qual ele suportou pela a morte de cruz. Ele desprezou a afronta, porque ele sabia que tinha para ele algo reservado de excelente valor, de glória, de honra. E assim, se eu e você seguirmos o exemplo de Cristo, nós vamos vencer. E qual é o segredo dessa vitória? É olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É suportar muitas vezes a afronta, é suportar muitas vezes as resistências por parte daqueles que ainda não amadureceram, mas que hão de amadurecer. E enquanto é tempo, como é o tema da nossa lição desse trimestre,
pregando o evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. A gente não pode parar. A gente tem que prevalecer, ainda que precisando fazer tendas, precisando trabalhar na vida secular, né? Nós vamos continuar avançando e vamos continuar orando para que o Senhor continue despertando homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Que nós temos visto que a vida daquele que se dedica a fazer a obra do Senhor, seja nas missões transculturais ou nas missões locais, que tem aí sido instrumento da parte de Deus. Grandes dificuldades e tempestades muitas vezes sobrevêm. E é importante que nós tenhamos a convicção da chamada que o Senhor tem nos concedido, para que nós possamos avançar. Ainda no texto de 1 Tessalonicenses, estou chegando lá também através da palavra, mas você tem a sua revista, você pode acompanhar. 1 Tessalonicenses, Paulo, lá no capítulo de número 4, a lição traz aqui 2 versículos, o versículo de número 11 e também no versículo de número 12. Mas nós vamos ter no contexto o assunto, Paulo exortando à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Veja aí, ao trabalho, né? Assim, no versículo de número 11, ele diz assim: e procureis viver quietos, a tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Porque aquele que trabalha, né? Ele vai ter ali o seu salário e ele vai pagar, fazendo as suas contas, ele deve pagar. Ou seja, não vai trazer escândalo para aqueles que estão de fora. E assim então, nós temos aí mais um texto, a qual agora Paulo está escrevendo a Tessalonicenses, irmãos, que nós temos aí, pelos relatos dos textos do Atos dos Apóstolos e alguns subsídios que a palavra do Senhor traz nas Bíblias de estudo, Paulo esteve ali naquela igreja dentro da sua viagem missionária por um pouco de tempo, né? Alguns dizem aí que talvez ele tenha ficado de 3 a 6 meses quando ali fundou a igreja, né? Ele levou para escrever essa carta para comunicar ali à igreja a respeito de assuntos informações ele recebera, né, do seu filho na fé, a qual Timóteo, que fora comissionado a estar ali para voltar a Tessalônica depois da partida de Paulo para outras regiões das suas viagens missionárias, ele traz ali, né, informações daquela recém-formada igreja, nas condições em que eles estavam vivendo. Então, quando Paulo chega em Corinto, né, ele então dali, ele faz através das cartas complemento da sua tarefa na ministração, em que precisava de forma doutrinária ali fazer ali aos irmãos que receberam esta carta, novos convertidos, eles tivessem recebido pelo menos as condições mínimas para que, através do ensino, eles pudessem dar sustentação na sua vida espiritual, né? Paulo usa dessa carta, além de expressar ali a fé, né, e a perseverança que aqueles irmãos tinham, né, de tanta perseguição. Nós vemos através dos relatos dos textos de Atos dos Apóstolos. Ele dá, através dessa carta, a oportunidade de cada um que queria se deixar, né, ser instruído, a cada um que fosse instruído a santidade e a vida piedosa. E também Paulo, ele traz ali a elucidação de algumas doutrinas, principalmente quando nós lemos na parte final dos textos de 1 Tessalonicenses, né, a expressão no tocante à situação dos crentes que morrem, né, e antes da volta do Senhor Jesus. E assim é uma passagem bastante conhecida, a qual ele expressa, né, a partir do versículo 14 do texto do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca
dos que já dormem, né? Para que eles não se entristecessem, né? Para que não vos entristeçais, assim como os demais que não têm esperança. Então Paulo, veja aí que ele era bastante abrangente e todo cuidadoso, guiado pelo Espírito Santo, a mesmo distante ser um instrumento de Deus para trazer daquilo que ele mesmo diz: o que eu recebi do Senhor é que também vos ensinei, né? Ele recebeu da parte do Senhor esta incumbência e este ensino, e ele então assim transbordava na vida de outras pessoas esta palavra de vida, esta palavra de bênção na vida de todos os irmãos. Então veja, irmãos, nós vamos aqui finalizar esse comentário dentro da parte da leitura bíblica em classe. O quanto de riqueza eu incentivo a você, vou colocar para você na tela aí, neste momento, a leitura diária, para que você possa ver aí, ó, quantos textos você tem aí. Atos capítulo 20, né? 34 é reforçado na segunda-feira, que é o nosso texto áudio, mas tem aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9 a 12, 1 Tessalonicenses, versículo 2 a 9, você vai ver aí, Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Você vai ter aí mais riquezas em passagens paralelas, que vão dar sustentação a esta mensagem, missionários fazedores de tenda. Assim como já temos aprendido até aqui, muita coisa você vai aprender, você vai se aprofundar se você se dedicar, né? O tempo aqui não nos permite trazer tudo aquilo em detalhes, né? Vejo que muitas pessoas às vezes não acabam assistindo até o final, não sei se é por questão de tempo, disciplina, não importa. O fato é que se você tem chegado até aqui, tem assistido, eu quero crer que para você Deus tem sido, né, esse canal, esse trabalho tem sido uma bênção. Eu peço que você continue orando por nós. E sinta-se estimulado pelo Espírito Santo de Deus a continuar crescendo na graça e no conhecimento dele. Leia na terça-feira, a leitura de terça, que está em 1 Coríntios capítulo 9 também, versículo aí, de número 16 a 18, você vai ver aí e vai aprender os motivos de evangelização de Paulo. Eram sem interesse financeiro. Você vai ver, olhando para os dias atuais, há muitos que só fazem por interesse financeiro. E não é isso que o Senhor espera de nós. Então, pegando e aprendendo com os exemplos daqueles que foram aí os nossos precursores aí dessa mensagem dentro da igreja primitiva, de grande relevância, nós possamos nos espelhar, tal qual Paulo disse: sede meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo, né? Nós possamos estar sempre também se espelhando, né, em homens de Deus, assim como em Cristo, que é a nossa principal referência, né, de perfeição, pois é para até a estatura de varão perfeito, na pessoa de Jesus, que o Senhor tem levantado os homens e mulheres aí, né, para serem instrumentos na mão de Deus. Hoje temos muitos professores, professoras, que também se dedicam à área do ensino, né? Mas o Senhor tem levantado os pastores, os doutores aí para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Que possamos nós nos deixar ser lapidados pela sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 também, e o versículo 19, tem aí missões, um movimento global para reconciliar o mundo com Deus, a leitura de quarta. Quinta-feira, 2 Timóteo 3 e 17, é necessário uma instrução é necessário uma boa instrução aos fazedores de tenda, né? Na sexta, 2 Coríntios 4, versículo 11 ao 14, temos aí: cada cristão deve experimentar a Jesus, anunciá-lo com todo o comprometimento. Essa é uma missão dada a todos nós. E para finalizar, em sábado, temos aí o texto de Romanos 16, versículo 25 a 27, mas lembro a você, como temos feito aqui um exercício, quando nós lemos todo o contexto, procuramos entender quando foi escrito, para quem foi escrito, quais os contextos, né, qual a situação que que circulava todo esse momento desse texto que a lição sugere e a leitura coloca. Você lê no contexto imediato, contexto próximo, versículos anteriores, posteriores, às vezes havendo a necessidade até de ler mais passagens, né, fazendo referência inclusive à Bíblia como um todo. Você vai ter aí um enriquecimento muito grande desta mensagem que o Senhor quer comunicar para nós. Eu vou pontuar aqui somente alguns pontos que a lição traz para nós agora, né, entendendo que você já teve aí da parte de Deus um esclarecimento aqui através desses comentários que já fizemos,
É certo que Deus há de completar pelo Espírito Santo e seu esforço, sua dedicação também, a buscar muito mais conhecimento dentro desse tema, missionários fazedores de tenda. Uma das motivações que a revista traz nos estimula a gente imaginar como Deus pode usar um missionário no campo da sua atuação profissional que ele esteja plantado. Você já imaginou? É uma pergunta aqui, que é feita para nós. Como Deus pode usar o missionário no campo de atuação profissional que ele está plantado? Você tem aí o próprio apóstolo Paulo nesse exemplo, Era fazedor de tenda, Deus usou ele ali. Então, há países que o missionário, nos moldes tradicionais, ou seja, missionado pela igreja, para só anunciar a palavra e viver do sustento da igreja, ele nunca vai entrar naquele local. Às vezes a estratégia, ele vai ter que ser ali, através, muitas vezes, dos moldes que ocorreram na igreja primitiva, na pessoa, por exemplo, desse exemplo do apóstolo Paulo. Se chegar ali como trabalhador, fabricante de tendas, e ali ele tendo a estratégia da parte de Deus no tempo certo, manifestação da comunicação da verdade do evangelho àqueles povos, aquelas pessoas que ali estão. Então a lição faz um comentário também que há países que há missionários que nos moldes tradicionais eles nunca vai ter a porta aberta, e por isso a porta aberta para eles ali. Por isso fazer missões por meio do contexto profissional acaba que abrindo uma oportunidade onde a pessoa pode atuar e ser ali uma grande bênção para aquela região. A pessoa atua naquilo que ela atua profissionalmente, ela pode ser ali um grande canal de bênçãos de Deus para gerar resultados em prol do reino dele, seja nos intervalos, seja ali no tempo em que a pessoa tem exercendo a sua profissão, comunicar a sua vontade. Muitas pessoas entendem que fazer a obra de Deus é somente quando ela está ali dentro da igreja, perfumado, bem vestido, com a Bíblia na mão, em cima de um púlpito. Não, a obra de Deus, ela tem aí uma vasta e enorme variedade de possibilidades para que em tempo e fora de tempo, por assim dizer, dentro obviamente, da lógica humana, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Porque em todo tempo Deus, Ele conclama a nós a falarmos o seu amor, a vivermos o seu amor, a testemunharmos da sua verdade, que se possível for e necessário, usaremos palavras, mas os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas práticas, ações e principalmente as nossas reações devem comunicar ou refletir a glória que da parte do Senhor temos recebido em Cristo Jesus. E esse brilho possa alcançar a vida de outras pessoas também. Então, veja aí que é possível, muitas vezes necessário para as missões transculturais em alguns países, que o meio pelo qual a pessoa vai alcançar ali as pessoas é através da vida profissional. Muitos não conseguem um visto, se for dizer que eu vou lá, vir aqui para pregar o evangelho. Não vai conseguir visto. Mas muitas vezes, através de um visto da área profissional, a pessoa vai ser um canal de bênção para ali alcançar vidas que estão ali em outros países e que de outra forma ele não haveria ser alcançado se não fosse através da profissão do amigo, do irmão, do missionário. Os irmãos estão entendendo? A reflexão que a partir desta lição nós temos que também nutrir em nossa mente para abrir o nosso coração e fazermos a obra do Senhor, não causar impedimento algum. Então nessa lição, assim como nós temos estudado em outras lições aí, a respeito do cuidado integral em que o missionário deve ter da parte da igreja e a sua família, nós temos também que entender agora que o missionário também ele pode, dentro da sua chamada profissional, ou seja, do campo profissional que aquela pessoa tem, ele aperfeiçoar aí ou desenvolver a sua chamada com muito mais fluidez, se quando ele fosse enviado de outra forma. Poderia até ser impedido de fazer a obra missionária ali naquela região, naquele local, tá certo? Então, a nossa
proposta de hoje, além desses assuntos que nós já temos abordados a vocês, né, é trazer aí o despertamento daquilo que, dentro daquilo que você, na vida secular, Deus tem permitido você estudar, você aprender, você desenvolver, você possa utilizar também como meio pelo qual Deus quer te usar e fazer para alcançar outras vidas ao Senhor Jesus Cristo. Tá? É muito possível, como nós temos visto até agora, a você fazer as duas coisas e o nome do Senhor ser glorificado, né? Muitas vezes as pessoas acham que é preciso, olha, para eu servir a Deus eu tenho que abandonar minha vocação profissional completa para exercer o meu chamado. Será que isso é a resposta correta? Dizer que é assim que tem que ser feito? E nós temos visto até agora que não é bem assim, né? Não existe somente uma forma ou um modelo da chamada que o Senhor tem para com aqueles que Ele envia, né? Há aí missionários, né, que têm condições, né, de conciliar a vida profissional e a sua vida ministerial, né? Tem chamados missionários e vidas profissionais que pode bem coanudar, né, seguir aí em paralelo, e o nome do Senhor será glorificado. A lição traz esse tipo de raciocínio, esse pensamento, né? Mas entendemos sim que isso não é uma margem para fixar que todos devem fazer dessa forma, haja visto que nós já temos aprendido a responsabilidade integral que a igreja tem para com o missionário e também o direito ao qual Paulo disse que até tinha, mas não usufruía em todos os momentos, de receber essa ajuda, né, integral da parte da igreja para que ele continuasse fazendo a obra do Senhor. E então, a lição de hoje traz essa análise desses homens, que o título da lição fala missionários fazedores de tenda, né, possa ter aí como exemplo também, para que muitos, né, até de uma forma estratégica para fazer missões, ou até por necessidade, em alguma região, em algum momento, em prol até mesmo pela igreja, não em função da situação da legalidade, ou possibilidade, ou permissividade da lei que rege aquela nação, aquele país, aquela cidade, você possa de uma forma estratégica também não causar impedimento para que a obra do Senhor seja realizada. Porque hoje é fácil você observar muitas pessoas sendo estimuladas, né, de forma errônea. Olha, eu vou viver da obra porque, né, eu preciso de uma renda. Isso é um estímulo errado, não é o estímulo verdadeiro, né? Outros têm entendido a sua chamada e aberto o seu coração para fazer a obra do Senhor, têm passado, como o apóstolo Paulo, a experiência de aprender a viver em abundância, mas também a padecer e a ter fome, né? E tem declarado, como o apóstolo Paulo disse um dia, escrever aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tendo a certeza que o Senhor Jesus, Ele há de fortalecer e cuidar, Ele cuida dos seus, né? O fato é que nós devemos, cada um, comunicar as necessidades uns aos outros, e a igreja, tendo essa transparência, como já temos falado em outras lições, uma comunicação aberta, né, transparente, o povo, com certeza, vai, de coração aberto, dedicado, fazer o bom uso, né, o desprendimento desta administração, não somente para a igreja local, mas para com os missionários, e o nome do Senhor será glorificado, o reino de Deus será expandido na liberdade e dedicação em que cada um vai se colocar a fazer mais em prol do reino do Senhor Jesus. Sabendo que Deus estará cuidando através dos seus servos, do alimento, do abrigo, do vestuário e tantas outras áreas e necessidades que nós já temos estudado em outras lições aqui. O tópico de número 1 da lição, quando você adentrar sobre ele, então você vai falar sobre a profissão do apóstolo Paulo, você vai esclarecer, né, como ele conjugou essa vida profissional ministerial, que nós já temos falado aqui bastante a vocês. Você pode utilizar essas referências e comentários que a revista traz. Eu não vou trazer aqui para vocês, mas para quem tem a sua revista, seu material, você pode pesquisar na internet, né, você vai ter aí canais com disponibilização desse material, da edição da revista da CPAD, gratuitamente para você acessar, né, através até de outras lições, comentários que outros pastores e professores têm se dedicado a trazer aqui. Nós somos somente mais um que tem aí dado a sua contribuição, né,
E agradeço a Deus por sua vida, pela confiança de poder estar aqui conosco. E no terceiro item desse primeiro tópico, que trata sobre esta mensagem, né, da vida profissional do apóstolo Paulo e a sua vocação, você vai ver no terceiro item a expressão aqui, quero trazer para você, um minuto só, travou aqui, estou vendo a revista aqui na tela também, né? Você tem a expressão, a ética financeira na atividade missionária de Paulo, né? Aqui eu acho interessante esse comentário. O apóstolo Paulo, ele considerava o costume judaico, né, incorporado ao cristianismo, em que os ministros, eles receberam a ajuda econômica. Eu acho que eu comentei um pouco isso na lição passada também, da parte do Senhor, daqueles que ministravam, né, de forma legítima e correta aos olhos de Deus. Então ele faz esse paralelo, né, daquilo que era realizado no Antigo Testamento. Então ele mostra que era uma forma e uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo ele recomendava nas Escrituras desde os antigos tempos, né, no Antigo Testamento. Nós já comentamos isso com vocês. O apóstolo Paulo, né, inclusive mais tarde, ele reconheceu que não havia ensinado adequadamente novos convertidos a estar sustentando a obra. Você observa essa posição quando você vê aí ele em cartas tendo que trazer esta mensagem mais esclarecida aos irmãos. Duas passagens que eu quero trazer a exemplo do que ele depois em cartas teve que trazer essa informação, que prova ou comprova esse comentário que nós estamos falando. A primeira em Gálatas capítulo 6, versículo 6, aonde agora, né, ele, através de carta, ele comunica ali no capítulo 6, versículo 6 de Gálatas, ele diz: o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós temos também 2 Coríntios, né? Você pode aí abrir comigo, mostrando aí esse ensino que ele traz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra para mim, comigo aí, o capítulo de número 12. Você vai ver aí, versículo de número 13. Olha o que ele fala da parte do Senhor. Um contexto onde ele está falando sobre o desinteresse de Paulo, né? Ele diz assim, ó, porque em que eu vou ler um pouquinho mais, dois versículos antes, para que você entenda, tá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo, vamos começar do versículo 11. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais apóstolos, aos mais excelentes apóstolos, ainda que, ele fala, eu nada sou, mas não deixei a desejar. Ele falou, ainda que eu nada sou, ele está expressando aqui que ele não deixou nada a desejar, ou seja, ele foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Versículo 12, os quais do meu apostolado foram manifestos. Os sinais, melhor dizendo, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aí entra o versículo 13, que a lição destaca. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. A gente entende aí, que Paulo, ele está dizendo que, entre outras palavras, que ele deixou, talvez deixou de ensinar, melhor dizendo, aquela igreja com mais profundidade dentro desse tema, de o que, pastor? De que ele haveria de ensinar mais adequadamente os novos convertidos a trabalhar e sustentar a obra do Senhor. É isso que dentro desse terceiro item do primeiro tópico, a ética financeira na atividade missionária, nós temos que ter, de forma que nós devemos estar aí contribuindo para que a obra avance, não privando aquela obra dos frutos que deveriam ali abundar por conta de quem voluntariamente pudesse aí trazer ali a sua oferta. No entanto, quando nós vemos aí o comentário, Paulo, ele não aceitava,
ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que, como ele fala aí, como os demais excelentes apóstolos, ele não foi inferior em algum momento, e os demais apóstolos recebiam ali a ajuda, que lhes eram enviada ali em Jerusalém, e assim, ainda que alguma oferta voluntária tivesse sido enviada, pelos crentes de Filipe, que ele declarou ali em Filipenses capítulo 4, que ele já tinha muito em abundância, por exercício dessa missão. Paulo, ele não, como diz o comentário aí, ele não forçava ninguém a fazer nada, mas acreditava, na boa vontade, na alegria, e no entendimento que os irmãos, eles tinham da parte do Senhor, até mesmo pelo exemplo no passado que ele trazia, no futuro ali da administração daqueles que faziam a obra do Senhor, os sacrifícios ali no Antigo Testamento, trabalhavam na obra. Ele faz a comparação para que também os obreiros da mesma forma fossem assistidos. Ele particularmente abria mão desse trabalho, por isso que ele então, dessa administração dos irmãos para com ele se dedicava a fazer ali tendas para seu sustento. É louvável, é louvável. Não é uma doutrina, uma regra, Haja vista que quem pode assim ser usado pelo Senhor também dessa forma, Deus com certeza há de abençoá-lo. Paulo, então, dentro desse primeiro item, a gente conclui, ele se relacionou a sua vida, ele relacionou, na verdade, a sua vida ministerial com a sua vida profissional. E assim, então, segue-se aí para o comentário número 2, o tópico 2, quando fala sobre missionários fazedores de tenda. Você vai ver aí que quando o Senhor chama para essa expressão aí bíblica, nós colocamos aí, na qual o apóstolo Paulo também, aquele casal, Áquila e Priscila, eram homens fazedores de tenda, discípulos do Senhor Jesus. O seu chamado para fazer a obra de Deus, ele usava dos seus dons naturais, para fazer a obra do Senhor. Aqui vai comentar assim: são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, esses fazedores de tenda, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular. Seriam os trabalhos profissionais, estudos, etc., irmãos? E eles se dedicavam integralmente à obra missionária. Então, esse primeiro tópico, quando fala missionários fazedores de tenda, é um reforço a trazer consciência aquilo que eu já tenho falado aos irmãos aqui. Esse entendimento hoje se tornou de uma forma bem mais ampla, pois é perfeitamente possível, ser um profissional empreendedor e também trabalhar na obra missionária, sem necessidade de abandonar a sua carreira profissional. Haja vista, toda a tecnologia também que está disponível, para que esse trabalho possa ser feito. O ideal, que houvesse ali o corpo a corpo, dia a dia, contato, mas Deus tem até o momento aberto essa oportunidade disponível para também, por exemplo, através deste canal na internet, eu também posso estar comunicando. Muitas vezes não haveria tempo hábil para que todos exercessem o seu ministério, se dependesse de estar exercendo o ministério dentro de 4 paredes de um templo, dentro de uma igreja. Mas Deus tem dado-nos a oportunidade também aqui através do canal, onde nós temos vínculo aí com diversas pessoas que não só através da inscrição, mas estão aí conectados à rede mundial de computadores, receber também esta palavra de vida eterna que é comunicado através dessas oportunidades que Deus tem nos dado. Lembrando que nós também, no dia a dia, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus, Então, a força missionária no mundo, que é o segundo item dessa lição, missões tem se tornado um movimento global, não é algo particular de uma igreja aqui ou acolá, mas, como nós temos falado, ela faz parte da natureza de Deus, e naqueles que estão ligados a Ele, vão sentir-se na necessidade, na obrigação, por assim dizer até,
de estarmos aí, como o apóstolo diz, a mim posso, nossa obrigação, eu não posso deixar de pregar, de sermos aí reconciliadores, né? De sermos aí homens que o Senhor tem comissionado, tal como aí os representantes, né, do Senhor, aonde quer que estejamos, como um exemplo daquele que na terra distante representa o seu país como embaixador, levarmos a mensagem do céu. E Ele conta com cada um de nós para continuarmos fazendo essa obra, né? E a maior força missionária do mundo, ela é formada aí por o quê? Por homens, profissionais, empreendedores, estudantes, que acabam se movimentando para aí entre as suas culturas, sua forma de conhecimento, profissão, servir a Deus. Se não orando, se não somente também orando e contribuindo, se não orando só e contribuindo, mas também fazendo, né? Deus, ele precisa de todos os tipos de pessoas e profissionais nesse desempenho, nesse tempo presente, onde tudo custa, tudo tem preço, tudo precisa, né, do metal, seja para transmitir através da internet. Alguém teve que pagar a conta da internet, alguém tem que pagar a conta do provedor, né? Alguém tem que estar pagando a conta da energia que está sendo gasta para transmitir. E muitas pessoas ainda têm a consciência de que as coisas é tudo de graça, né? Não é, irmão. A graça só foi alcançada, só está disponível para nós, é que nós não devemos e nem temos condições de por nós próprios pagar a nossa salvação. Jesus Cristo, Deus de graça, Deus de graça, isso para nós em Cristo Jesus. As demais coisas, as bênçãos do Senhor que hão de nos alcançar, né, muitas delas têm um preço a ser pago de renúncia, de dedicação, de esforço, para não só alcançarmos, né, aí a manutenção da nossa vida diante de Deus, mas também de levar essa mensagem a outras pessoas. Quiçá que todos nós, como igreja do Senhor Jesus, como povos, possa se conscientizar desta participação e responsabilidade. Todos temos em orar, contribuir e fazer missões. Essa é a proposta desse trimestre, dentro desse bloco de lições que nós estamos estudando. E no preparo dos fazedores de tenda, nós temos aí, como todos os outros missionários, né, fazedores de tenda, nós devemos estar aí se preparando plenamente para se tornarmos aí missionários transculturais mais eficientes que nós pudermos ser. Se Deus vai nos usar através da área profissional, vamos fazer o melhor, vamos nos aperfeiçoar para sermos o melhor, para que do melhor que Deus tem nos dado, na instrução que Ele tem nos concedido, possamos usá-la com grande maestria diante da presença do Senhor, ajudando o corpo de Cristo dentro das diversas necessidades, também da vida secular. Deus há de nos abençoar, e isso também é fazer a obra do Senhor Jesus. E por que então não fazermos com toda a dedicação, com todo o profissionalismo, né, que nos é pertinente? Sabendo que tudo que vamos fazer, possamos fazer e viramos a fazer diante da presença do Senhor e dos homens, como temos aprendido na palavra, devemos fazê-lo como se estivesse fazendo ao Senhor, né? Com certeza dele haveremos de receber as bênçãos, né? Aqui na lição ele vai dizer que são homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para fazerem desse aprendizado, né, com que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo. Às vezes precisa ser aperfeiçoado o idioma, né? Senão não vai ter como comunicar. Ou até mesmo dentro da sua área profissional que vai exercer, né, para que numa seleção ele tenha ali, né, sobressaia sobre muitas vezes outros que estão concorrendo, que realmente vão lá só para trabalhar, mas você tem a dupla missão, né? Você deve aí cada dia mais se preparar, se aperfeiçoar para poder ser aí o canal de bênção, né? Assim como Paulo foi. Pensou se Paulo fosse um mau fazedor de tenda? Ninguém ia comprar a tenda dele, né? Ninguém fosse comprar uma tenda que tivesse mal costurada, mal fixada, ele não ia dar conta. E não somente a ele, como os demais, que ele declarou que as suas mãos o sustentaram, não teria êxito. Mas graças a Deus, com certeza, ainda que nós não temos detalhe, se ele assim conseguiu fazer, com certeza o seu trabalho era feito com dedicação e que empenho, né? No terceiro e último tópico da lição, onde nós vamos discutir um pouco sobre a vocação, profissão e missões.
primeiro item vai falar que Deus é quem chama. Deus é quem chama. Nesse primeiro item nós temos a oportunidade de refletir que muitas são as oportunidades para que eu e você nós possamos desenvolver aí o trabalho não só nas nossas igrejas locais, mas em grupos de evangelismo, né, de grande impacto. Tem aí organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países que têm aí desenvolvido trabalhos, pessoas que têm se dedicado, por exemplo, na tradução da Bíblia em outros idiomas. Isso requer uma habilidade, um conhecimento. E Deus utiliza da área profissional dessas pessoas para ser um canal de bênçãos na tradução de Bíblias, né, ou de panfletos, ou parte da Bíblia, como, por exemplo, o Evangelho de João, que é bastante difundido em várias nações, para que, através do ofício daquela pessoa, do estudo, da cultura que ela adquiriu, ela se colocar aí nas mãos de Deus, né, e estar aí à disposição para, com a aptidão que Deus tem dado a ela desempenhar aí a sua atuação missionária. E é interessante e importante que nós conscientizemos disso, pois é Deus que gera em nós esse envolvimento para a atuação em causas específicas, como essa que eu estou dando um exemplo aqui para vocês agora, que vão levar a pessoa a fazer e exercer atividades em prol do reino de Deus, né? E que acaba, por que não dizer, até sendo uma realização pessoal também, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu credo. Todas as coisas contribuem juntamente e o nome do Senhor é glorificado. Então, Deus é quem chama, e nós devemos nos sentir, né, tocados pelo Senhor, ser sensíveis à voz do Senhor dentro dessa área. Ainda dentro dessa questão da vocação, profissão e missões, no item 2 temos aí o comentário, né, que nós podemos desenvolver uma discussão a respeito da forma que nós estamos exercendo a vocação, se é que estamos exercendo a vocação. Será que todos nós podemos dizer que de forma prática nós estamos colocando à disposição de Deus tudo aquilo que nós somos, que nós temos, né? Será que nós temos colocado nas mãos do Senhor, né, o exercício da vocação que a gente sente, né, da parte do Senhor e que tem? A vocação é uma missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim da gente prestar serviço ao nosso Criador. Tem uns que têm a vocação para tocar. Nossa, ele tem uma facilidade, né? E Deus abençoa e prospera. Se ele serve ao Senhor nessa área com dedicação, Deus o abençoa. São vocações que a pessoa tem. Alguns trabalham até na vida secular dentro dessa área. Outros exercem carreira militar, né, servindo nessa área. Outros são cozinheiros. Outros são... Em todas essas áreas, Deus tem aí uma porta aberta para, através desta profissão que você exerce, dessa vocação, às vezes natural que você tem, você ser aí um instrumento para realizar, através dos seus dons, da virtude que Deus tem te dado, né, fazer aí parte integral, né, dos planos do Senhor nessa terra, em divulgar, né, a outras pessoas a salvação em Cristo Jesus. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo foi um homem de fé, foi um homem obediente, comprometido com a chamada que o Senhor lhe deu, para anunciar essa boa nova de salvação a todos os povos. E assim como ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus era para ser experimentada por cada um, para cada cristão, igualmente em todos os lugares, né? Então ele se colocou aí à disposição para, de todas as formas, ele ser um instrumento da parte do Senhor, né? Assim Paulo, ele mostra-nos aí um exemplo do exercício de sua vocação, anunciando Jesus e testemunhando dele, do Evangelho, por onde Deus assim o enviava, também fazendo o exercício da sua vida profissional, né? E a reflexão que fica para nós, dentro dessa última parte da lição de hoje: a minha profissão, tem sido o meu campo missionário? Pastor, eu sou estudante. Tudo bem. O seu momento de estudo tem sido ali também um campo missionário? Todos nós, irmãos, todos nós, somos todos vocacionados da parte do Senhor para servir a Ele, sermos um canal de bênção para o próximo. E esse é o objetivo principal
e nós temos que ter em nossa mente. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através de tudo aquilo que Ele tem concedido a nós. Tudo aquilo que Deus nos deu, temos aprendido através da sua palavra e pelos homens que o Senhor tem levantado para ministrar, foram feitos para que nós pudéssemos transbordar isso a outras pessoas. Não foi algo para que viéssemos a nos gloriar a si próprio, né? Ou ser alvo aí da ovação aí de que muitas pessoas esperam receber, né? E querem para si. Não. Deus quer que em tudo que Ele tem nos concedido, nós possamos única e exclusivamente servir para a glória e honra do seu santo e glorioso nome, né? E é por isso que nós temos que também, através da nossa atividade, né, particular, né, fazê-la de uma atividade missionária, ou seja, fazer da atividade missionária também a nossa vida profissional. Deus conta conosco, não só através da contribuição advinda do ganho que nós temos da nossa profissão, mas, por que não, através dela mesmo, sermos aí um meio pelo qual o Senhor vai usar, para que você chegue a pessoas que de outra forma, pessoas sem esse conhecimento, sem essa profissão, não teriam acesso a pessoas que elas nunca sairiam de lá da sua profissão para entrar dentro de um templo. Mas Deus usa você, através da profissão, ter um contato, um relacionamento com ela. E lá, no meio do exercício da área profissional, elas terem o conhecimento da pessoa de Jesus, através da sua vida, do seu testemunho, da ministração que você vai trazer da parte do Senhor. E ela vai se colocar futuramente, quando abrir o coração para Jesus, como uma outra missionária, um outro missionário para continuar levando esta palavra. Nós temos que ter esse entendimento. Deus espera de nós, a igreja do Senhor Jesus, sair de dentro das quatro paredes e ser mais atuante no mundo, na sociedade, pois é ali que nós vamos demonstrar a verdadeira atitude de um cristão. Amém? Que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida, dentro dessa proposta, conscientizando-nos que cada vez mais Deus tem chamado-nos para fazer a sua obra. Acredito que esta reflexão desse dia de hoje, a respeito dos missionários fazedores de tenda, que o Senhor tem nos proporcionado para estudar, leva-nos a esse raciocínio, a esse pensamento de que nós podemos nos colocar também dentro da nossa profissão, né, como verdadeiros missionários para fazer e cumprir o ID do Senhor Jesus. É necessário que cada um de nós possamos examinar, né, cada um a si mesmo, e analisar o quanto já temos realizado e quanto nós podemos ainda fazer. Se você sabe fazer o bem, a mensagem que eu iniciei dizendo, da proposta que está ali no contexto da leitura, em que nós estudamos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né, onde o Senhor chega para Paulo dizendo: olha, não temas, mas fala e não te cales. Deus tem muitas pessoas ainda para alcançar aonde você está, e vai ser através de você. Que Deus abençoe, vai ser de mim e vai ser de você, certo? Que Deus abençoe então em Cristo Jesus, que nós possamos estar aí cada dia mais alinhados dentro do propósito. Esta lição será ministrada presencialmente dia 19 de novembro. Coloca isso na sua agenda, participe, em todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E Deus continuará abençoando ricamente a sua vida. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus.